incluir agora no debate o Edinho Silva, que é o presidente nacional do PT, que ele fala justamente sobre esses votos favoráveis à PEC da blindagem nesse evento que aconteceu aqui. Na verdade, esses eventos ainda estão acontecendo, né? Nós temos aí uma agenda repleta do presidente nacional do PT que vai falar sobre isso agora, sobre esses votos favoráveis do partido à PEC da blindagem. A orientação do partido foi de votar contra. Inclusive, é importante que vocês ressaltem, o PT foi o partido que mais deu voto contra a PEC. Nós demos 53 votos contra a PEC. É o partido, portanto, que se posicionou majoritariamente contra a PEC. Mas eu também entendi o posicionamento dos 12 deputados. O que aconteceu naquele processo? O partido tinha, e essa é a nossa posição, qual a posição do PT? Nós não vamos aceitar anistia. Derrotar a anistia é central para todos nós do Partido dos Trabalhadores. E com essa orientação, vários parlamentares nossos avançaram no diálogo com as lideranças da Câmara, no sentido de colocar como eixo central a derrota da anistia. Então, esse tema que ainda vai ter muita discussão. Aqui dentro do Piauí a gente está tendo essa discussão, por exemplo, como a gente citou do deputado federal Merlong Solano, mas que com certeza essa discussão, tanto sobre a PEC da blindagem, como os motivos que fizeram que esses petistas votassem a favor da PEC da blindagem, pelo menos o que foi dito também, deve ter muitas outras discussões, como, por exemplo, a questão da anistia, né? É importante as pessoas entenderem que não dá anistia, não sendo favorável contra qualquer espectro, mas é pelo histórico do nosso país. Todos os militares anistiados em tentativas fracassadas passadas de golpes na nossa história, a nossa república é marcada historicamente por uma sequência de tentativas de golpes. Desde a sua proclamação com Floriano Peixoto, ela nasceu de um golpe, né? E logo em seguida, Marechal Deodoro foi golpeado por Floriano Peixoto e assim sucessivamente. E todos aqueles que intentaram solapar o governo estabelecido na República Brasileira, todos eles que intentaram e não foram devidamente punidos, eles seguidamente voltaram e lograram êxito. Quando o Juscelino Kubitschek foi também ameaçado por uma tentativa de golpe, ele não puniu nenhum dos militares envolvidos no processo. Todos os militares desse processo que tentaram o golpe contra Juscelino estavam todos envolvidos no golpe de 64. E todos esses, por exemplo, como nós anistiamos os ditadores, torturadores, que participaram do golpe de 64, da ditadura de 64 até 85, ficou a sensação historicamente na sociedade, para muitas pessoas, que nós não tivemos ditadura. E nós tivemos ditadura, pessoas foram torturadas, padres foram mortos, freiras foram mortas. O Congresso foi fechado. Congresso foi fechado, ministros supremos foram retirados dos seus cargos, professores foram expulsos de faculdades. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi convidado a sair da USP, que era professor, para ir embora do país. Artistas, intelectuais, livros foram ameaçados de serem publicados. Ou seja, nós vivemos uma censura. A Constituição foi solapada e foi substituída por atos institucionais, dando poderes supremos ao Executivo, que era composto por militares. Isso é uma ditadura. Então, como ninguém foi anistiado, parece que nós passamos uma borracha no período mais trágico e tenebroso da nossa história. Então, a anistia serve para todas aquelas pessoas que tentarem solapar a nossa jovem democracia, que a nossa democracia é jovem. Você pega a Inglaterra, tem mais de 300 anos de democracia. Os Estados Unidos têm mais de 200 anos de democracia. São as democracias mais longevas da história. Que a única ameaça que teve foi recente com a invasão do Capitólio. E como os Estados Unidos disseram, mas por que os Estados Unidos não puniram aquelas pessoas que invadiram o Capitólio? Porque eles não têm nenhum remédio constitucional para prevenir aquilo ali. Olha só que loucura. Nós temos. Por que nós temos? Porque nós pensamos a Constituição de 88 para ela garantir que este país não volte a ser uma ditadura novamente. Por isso que atentar contra o Estado Democrático de Direito no Brasil é crime e é cláusula pétrea. É crime e não se pode. Por quê? Porque a gente tinha uma herança atrás. Aí, tanto é que estão interligados. Vem a história da PEC da blindagem.
Ah, mas a PEC da unidade já existia. A Constituinte de 88 estabeleceu o foro privilegiado para garantir os deputados. Gente, a Constituinte de 88 tinha, respirando aqui no seu ouvido e no cangote, os ares da ditadura militar. Então, o receio de ter um Congresso também fechado em seguida, de voltar aqueles anos de chumbo, era muito grande. Ninguém sabia. Judicial, né? Ninguém sabia que tipo de democracia a gente... 3 ou 4 ministros do Supremo eram ainda vinculados ao governo militar ditatorial. Então não sentia um cenário democrático ainda tão favorável. Tanto é que permaneceu aquele artigo nefasto na Constituição de que as Forças Armadas podem garantir a lei e a ordem em casos necessários, né? A lei, né? A LGO chamada. Sim. Então isso tudo é um reflexo de como a gente ainda tinha muito receio e ainda tem ainda aspectos daquele período na nossa Constituição. Então, não permitir que essas pessoas sejam anistiadas é garantir que qualquer outra pessoa, seja em que cargo esteja, e é o ex-presidente que foi condenado, que cargo esteja, que tentar novamente solapar a nossa democracia vai ser severamente punido. Isso é pedagógico para todos nós, para a sociedade, para os nossos políticos, para o nosso judiciário, e é uma coisa boa de que as nossas instituições que zelam pela democracia garantem a sua autonomia e funcionem quando elas sejam necessárias funcionar. Isso, para nós, é saudável. É um processo de evolução, porque a gente já teve um problema civilizatório. Quando eu vou à rua numa democracia pedir a volta da ditadura, é um problema civilizatório. Não é só um problema de educação, não. É de civilização. Eu estou querendo que perder toda a capacidade que eu tenho de garantir a minha liberdade de expressão e a dos outros para viver um processo de censura como a gente viveu. Então, a anistia é uma questão de honra, de salvaguarda para a democracia. Esse é o ponto.